Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, há quem tenha ido votar no dia 4 de outubro, acreditando que a sobretaxa ia ser devolvida e o esbulho fiscal ressarcido. Quem tenha encontrado na promessa de uma economia a crescer a redenção pelos sacrifícios que sofreu. Quem pensou que a asfixia da escola pública ou do SNS seria agora compensada com um déficit finalmente controlado. Não deixa por isso de ser estranho que a direita, tão empenhada em repetir à exaustão a teoria da ilegitimidade do governo, como se deputados e deputadas eleitas não tivessem todos a mesma legitimidade na criação de solução de governo, a direita que tanto falou de ilegitimidade neste debate não tenha encontrado ainda um segundo sequer para falar da fraude eleitoral que foi a sua campanha. Não há uma palavra sobre a sobretaxa que afinal não é devolvida, que foi tudo mentira. Nada sobre a economia estagnada e não haver meio de o desemprego descer depois de todos os anúncios da recuperação que afinal não chegou e de todos os sacrifícios que impuseram. Nada mais sobre um falhanço da meta do déficit, sobre os continuados problemas do sistema financeiro, sobre a dívida que triplicou depois de tudo o que fizeram o país passar. Ao Bloco de Esquerda, os números que têm vindo a público não surpreendem. Dissemo-lo desde logo, propaganda e mentira. A confirmação pública e oficial do que era evidente não nos sossega. Não gostamos de mais para o país, mesmo quando nos dão razão. Mas é mais uma demonstração da absoluta necessidade de uma solução de governo que afaste PSD e CDS e que possa travar o empobrecimento do país. Tirem-nos de lá. Tirem-nos de lá. Era a exigência de um país farto de ser enganado e que não suporta mais empobrecimento. E foi a essa exigência que respondemos. O acordo que foi possível estabelecer para uma solução maioritária que trave o empobrecimento não assenta apenas no afastamento da direita, o que já não era coisa pouca. Assenta em compromissos concretos para reconstruir direitos laborais, recuperar salários e pensões, proteger o Estado Social, travar privatizações. O empenho do Bloco de Esquerda na criação desta solução será o mesmo para que seja bem-sucedida a partir do dia de hoje. Sem ambiguidades, mas também sem transigências, seremos garantia do cumprimento do acordo para travar o empobrecimento. E do mesmo modo franco com que participámos na construção desta solução e com o mesmo empenho com que a defenderemos cotidianamente, comprometemo-nos também a não abdicar do nosso programa. Fazê-lo seria abandonar a força que permitiu este acordo. Foi quem votou pela mudança, quem com o seu voto reforçou o Bloco de Esquerda, que provocou a alteração de relação de forças no Parlamento e abriu portas à esperança que alimenta o compromisso que sustenta um programa para parar o empobrecimento. É em nome do compromisso que estabelecemos com cada uma dessas pessoas que, ainda que não tenha sido possível encontrar convergência sobre propostas que são essenciais para o Bloco de Esquerda, o que é apenas natural face aos posicionamentos tão distantes do Partido Socialista nestas matérias, que continuamos a defender a necessidade de assegurar o acesso de todas os e as desempregadas ao subsídio social de desemprego, de fazer convergir as pensões sociais mais baixas com o salário mínimo nacional, de aumentar significativamente a capacidade de investimento público e privado para criar emprego. Sabemos, e afirmámo-lo desde sempre, que este caminho exige um processo de reestruturação da dívida pública que pare a sangria de recursos para fora do país e traga um mínimo de justiça à economia. Aliás,
Mesmo sem um programa de recuperação de rendimentos e de investimento, a reestruturação da dívida parece-nos um caminho inevitável. O peso da dívida sobre a economia portuguesa é insustentável. Ignorá-lo seria irresponsável e é por isso que nos empenharemos no estudo de soluções concretas para a sustentabilidade da dívida externa portuguesa, condição essencial da soberania e do desenvolvimento da economia. Do mesmo modo, o sistema financeiro continua a ser um risco para o país que não podemos ignorar. E quando se sabe das dificuldades do BANIF e do novo banco, a prioridade tem de ser mesmo não repetir os erros do passado. Ontem mesmo o Bloco de Esquerda, através da deputada Mariana Mortágua, questionou o Ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre esta matéria. Não pode o Governo esconder-se no Banco de Portugal, nem o Banco de Portugal continuar a apresentar pela calada faturas cada vez mais pesadas aos contribuintes portugueses. Ver o Ministro das Privatizações da direita, agora contratado pelo Banco de Portugal, ver Sérgio Monteiro apresentar projetos de reestruturação do novo banco em Bruxelas, que aqui ninguém conhece, lembra demasiado o passado para dar garantias de futuro. Uma coisa é certa. Com a mesma determinação com que defenderemos um governo capaz de travar o empobrecimento, exigimos uma clara prestação de contas sobre o sistema financeiro e a defesa intransigente dos interesses do Estado e do erário público face a uma banca e a um regulador que falharam vezes demais. Escusa à direita de querer ver nesta afirmação qualquer ambiguidade do Bloco de Esquerda face ao compromisso que assumimos com o Partido Socialista e com todo o país. Recusar esconder problemas não é fonte de instabilidade política. Escondê-los, como sempre fez a direita, é que trouxe instabilidade permanente à vida das pessoas. A mudança da política passa também por aqui. Trilhar um caminho novo, capaz de romper com o empobrecimento a que a direita sujeitou o país e que responda à esperança de um país inteiro num futuro mais digno, exige tanto compromisso como exige clareza.